Vocês estão vendo aqui, ó, gente, estou bem acompanhada hoje nessa live, 100% feminina, e vamos falar de educação. Hoje é uma live onde nós vamos discutir a revogação do novo ensino médio, as consequências que isso traz para o conjunto dos professores, dos alunos, dos técnicos, ou seja, o que compromete na qualidade do ensino, principalmente dos filhos da classe trabalhadora, que dependem exclusivamente do ensino na escola pública. Então, vou conversar com vocês. Boa noite, Flávia. Boa noite, Vanessa. Falem aí com o nosso povo, porque senão fica aqui falando o tempo todo. Boa noite, Vera. Boa noite, Vanessa e todo mundo que está assistindo a gente. É um prazer estar aqui com vocês. Boa noite para todo mundo. Vera, Flávia e a turma toda que está aí. Vamos lá, né? Vamos lá. Então, meninas, é o seguinte, tem um estudo que mostra que no Brasil 35,9% dos jovens estão fora das escolas e não desempenham nenhuma atividade profissional, né? Ficando atrás somente, o Brasil fica atrás somente da África do Sul, que é um país localizado no continente africano, e lá esse número chega a 42% de jovens nessa mesma situação, que nem está trabalhando e nem está estudando. A Unicef aponta que em 2022, 2 milhões de crianças entre 9 e 19 anos estão fora da escola pública. 48% saíram para trabalhar, 28% para cuidar dos familiares, 18% por falta de transporte, 14% por causa da gravidez, que aí, né, ainda tem isso também, e 29% por problemas com as aulas virtuais, né, com essas aulas. Bom, e 50% dos que estão estudando dizem que não conseguem acompanhar a explicação dos professores e que pensam em desistir. Desses também que estão estudando, 70% estão otimistas com o futuro. E 71% reconhecem os esforços dos professores. Bom, e aí a pergunta a vocês é o seguinte: vocês acham que foi preocupado com essa realidade chocante em que se encontram as condições de ensino e a realidade dos professores, enfrentada por eles todos os dias e vivida pelos seus alunos, principalmente na escola pública, que motivou o governo, que à época era Bolsonaro, né, a modificar a base curricular nacional comum? Posso começar? Pode. Olha, é muito importante esses dados que você trouxe, até tinha levantado eles aqui também, porque eles mostram um cenário que é bastante conhecido de todos nós, né? E que o governo parte, ou não só o governo, mas os governos de maneira geral, porque a reforma ela foi sendo feita, elaborada e implantada por sucessivos governos, né? Muita gente acha, ó, quem fez a reforma do ensino médio foi o Temer. Na verdade, o Temer decretou lá em 2017, de cima para baixo, por medida provisória, a reforma do ensino médio sem fazer discussão com ninguém, né? Vocês devem lembrar até que teve aquelas ocupações dos estudantes em 2016 contra esse processo. E coube ao governo Bolsonaro implantar nas escolas, né? Então, contando com as redes estaduais. Então, nos estados e municípios, a reforma foi sendo implantada de forma diferente, tem desigualdade na velocidade, na aplicação, porque os governos estaduais também têm responsabilidade aí nessa elaboração e na implementação. Mas eu queria chamar a atenção para uma coisa. A elaboração da reforma do ensino médio, ela é anterior, ela vem inclusive do governo Dilma. Ela começou a ser elaborada em 2013 pelo deputado Reginaldo Lopes aí de Minas Gerais, depois a Vanessa pode falar um pouco dele, e que
ela já vinha, não é idêntica à reforma decretada pelo Temer, mas ela já vinha com os principais elementos, que tem a ver com a privatização, com o enxugamento do currículo, com o ensino por áreas, né? Áreas de ciências humanas, não mais por disciplinas, mas áreas de ciências humanas, exatas, enfim. Então, se propõe uma mudança no ensino médio. Depois eu explico melhor a reforma, mas eu queria tocar nesses dados aí que você trouxe, Vera. Porque, assim, para implantar essa mudança, o governo parte de uma verdade para propagar várias mentiras. Então, uma verdade é essa que você trouxe. Evasão escolar é uma realidade, né? É uma realidade porque, principalmente nos dados que você levantou, o problema não é nem o próprio ensino médio, né? Tem um problema central aí que é o trabalho. Muito estudante que tem que largar a escola para entrar para o trabalho, para ajudar a sustentar a sua família. Isso aumentou muito na pandemia. Eu mesma dou aula para o período noturno, dou aula para o ensino médio. Tive vários alunos que pararam de estudar porque tiveram que ajudar os pais desempregados. Para isso, não estou vendo resposta nenhuma dos governos com relação ao problema do emprego, da valorização do emprego para a juventude e mesmo, né, para o conjunto da classe trabalhadora, para que os jovens possam se dedicar ao estudo e não ao trabalho. Então, esse é um tema. Outra questão é a evasão escolar, né? A qualidade do ensino médio é inquestionável. Nós defendemos a revogação dessa reforma do ensino médio, mas nós não defendemos porque a gente acha que o ensino médio era bom. A gente sabe que o ensino médio não era bom, e não era bom, não é por conta dos professores, porque eles gostam muito de jogar a culpa nos professores, ou jogar a culpa nos alunos, né, que ninguém quer estudar, que ninguém trabalha direito, mas a verdade é que o ensino médio público, ele não era bom por uma política do governo, né, que tem a ver com uma política justa, aquela velha fórmula que a gente conhece, né, abandona a saúde, abandona o transporte, abandona a educação, para dizer que é ruim, para poder privatizar. Então, professores desvalorizados, escola caindo aos pedaços. Na pandemia, isso virou um escândalo. Tinha um monte de escola no Brasil que nem banheiro tinha em condições, não tinha pia para lavar a mão, e eles queriam que voltasse na pandemia, né? Então, esse foi todo um debate, escandalizou o problema, que também não foi, né, apresentado grandes soluções para isso. Mas é fato que a qualidade ela não é boa, e a gente precisa sim discutir o ensino médio que a gente quer, com mais investimento, com maior formação dos professores, formação permanente, com tecnologia, né? Porque tem muitos problemas, enfim. Então, nós temos que debater o ensino médio junto com a comunidade escolar, um ensino médio que seja voltado para uma formação completa dos estudantes, e não esse ensino médio aligeirado que está sendo proposto enxuto, né? Onde o básico, aquilo que era básico já não é mais básico, virou luxo, vai ser disponível só para quem pode pagar uma escola de qualidade. O filho do trabalhador não vai ter acesso mais ao ensino básico como a gente conhecia. Reduziu a aula de português, reduziu a aula de matemática, reduziu a aula de química. No terceiro ano do ensino médio, os estudantes não têm aula de biologia, de química, de sociologia, de filosofia, não tem aula de nada. Sabe do que eles têm aula, Vera? Eles têm aula de sonhar alto. É a nova disciplina que tem aqui em São Paulo. Tem aula de projeto de vida. Tem aula de... Isso aqui não só em São Paulo, mas no país todo, né? Vocês viram que saiu uma reportagem essa semana falando... A disciplina é brigadeiro caseiro, né? A disciplina é Mundo Pet S.A. Ou seja, são milhões de disciplinas em que isso no estado, no país todo, em cada lugar é uma coisa, porque foi fazendo assim, na verdade, não precisa ter conteúdo, já não tem mais importância, né? É uma coisa completamente perfumaria mesmo, como a gente diz, esvaziada de conteúdo e esvaziada até de sentido, né? E que substitui as disciplinas do currículo básico. Então, a reforma do ensino médio, ela enxuga a parte básica e cria, com a BNCC, né, que foi, aí sim, tem a ver com o governo Bolsonaro, e substitui essas disciplinas por itinerários formativos, que eles falam, e disciplinas eletivas criadas pelos professores. Tá? Então, isso, do ponto de vista dos professores, tem um monte de implicação. Mas para os alunos, só queria chamar a atenção, né? Por que eu falo que o governo contou uma verdade,
ou os governos para espalhar várias mentiras, né? E aplicar várias mentiras. Está enganando a população, dizendo que esse novo ensino médio é para modernizar, é para melhorar a educação. Isso é uma enganação, isso é uma mentira. O que está acontecendo é o empobrecimento do currículo, o empobrecimento, o esvaziamento do sentido da educação. Tá? Quais são essas mentiras? A primeira mentira é que os estudantes poderiam escolher o que eles mais gostariam de estudar. Para a escola pública, isso sequer é verdade, porque as escolas não são obrigadas a oferecer todas as opções. Elas oferecem, no máximo, 2 opções. O aluno pode escolher entre essas 2. E se ele tem que escolher, é porque ele não pode ter o ensino completo. Ele vai ter que ter um ensino parcial, só uma parte. O resto é luxo para ele, não precisa. O ministro da Educação falou agora esses dias, olha, mas não é todo mundo que vai para o ensino superior. Outros vão para o trabalho, então a gente tem que oferecer para o trabalho, né? O antigo ministro da Educação, corrigindo. Então, quer dizer, você não está preparando o jovem nem para o ensino superior e nem para o mercado de trabalho qualificado, porque você tem aula de brigadeiro caseiro, por quê? Para virar empreendedor, né? Que é aquela pessoa que vai ter que se virar vendendo brigadeiro. Por isso que você tem aula. E eles estão falando que isso é preparar o jovem para o mercado de trabalho. Olha que escândalo. É um escândalo isso, né? Então, o estudante não pôde escolher. Isso não é uma verdade. Segunda mentira é que ele vai sair com curso profissionalizante, com curso técnico. Isso também não é verdade. O que o governo está fazendo é privatizar. Aqui em São Paulo é um exemplo. Tem empresa privada que está ganhando dinheiro público para atuar dentro da escola pública, supostamente ensinando contabilidade e administração. Só que não. Porque na prática, os professores não têm formação para professor, não existe nenhuma fiscalização, não existe nenhum contato do resto da escola com qual é essa empresa que está lá, então não é discutido o conteúdo, e é só uma forma de privatizar, de desviar o pouco dinheiro que deveria vir para a educação que está indo para o bolso das empresas privadas, certo? E a outra mentira é esse negócio da modernização. Como é que você está dizendo que você vai modernizar, que você vai preparar o jovem para o mundo digital se não tem computador nas escolas? Ou quando tem, eles estão encaixotados, empoeirando. Isso é porque não tem gente para instalar. Não tem internet que chega na sala de aula e eles estão modernizando. Olha que bonito, né? Só que a realidade é que eles não estão preocupados com essa modernização incompleta. Quantos laboratórios estão sendo construídos nesse momento nas escolas? Né? Isso não se fala. Então, esse é um problema que eu queria chamar a atenção e passo a palavra aí, mas a gente tem muito o que discutir hoje para entender essa reforma e por que é importante exigir a revogação integral dessa reforma do ensino médio. Não, então, primeiro cumprimentar direito, né? Prazer estar aqui com a Vera, é um prazer muito grande estar com a Flávia, né? Uma professora aí que temos muito orgulho, da nova geração. Eu não trabalho com ensino médio, né? Eu sou professora do município e eu trabalho com ensino fundamental. Sou formada em biologia, mas trabalho com ensino fundamental. Mas eu acho que algumas coisas, só complementando um pouco o que a Flávia falou, e aí depois a gente passa para a próxima pergunta, que vale muito destacar, gente. Depois a gente desenvolve quais as implicações disso. Porque quando a gente fala em privatização e os grupos privados envolvidos na elaboração da concepção de educação, as pessoas nos perguntam, mas o que tem isso? E é bom que a gente desenvolva para entender o que tem isso. Então, veja bem, em 2013, o projeto do Reginaldo Lopes, que a Flávia falou, né? O Reginaldo Lopes é um deputado federal do PT, né? Daqui de Minas Gerais, e tinha um projeto de lei, um PL com número, né? O PL 6840. Quem construiu, quem foi a base que deu o arcabouço da concepção já lá em 2013? Instituto Ayrton Senna, Fundação Leno, Instituto Unibanco, o grupo Todos pela Educação, que talvez os que estejam mais nessa live saibam o que é, mas na verdade, trata-se de uma organização de setores ligados a
há organizações civis, né, e há organizações sociais do dito terceiro setor, e há setores privados da educação. Depois, quando o Temer entra, logo depois que ele entra, ele já define uma medida provisória também sobre a influência forte desses setores. E aqui a Flávia citou, e eu acho que é muito importante ressaltar, que teve uma resistência enorme por parte dos estudantes, porque foi um dos principais motivos que fomentou uma das movimentações estudantis mais ricas do último período, que foram a ocupação das escolas do ensino médio, né? E foi uma rebelião. Então, não se trata só de professor achando ruim das coisas, né? É uma coisa que os estudantes da classe trabalhadora, da periferia, se movimentaram contra isso. E é claro que é uma reforma que não ataca a precarização das instituições públicas, tanto a precarização física, que é muito grave, que a Flávia falou aí, né? Minas Gerais é um estado de proporções, 800 e tantos municípios. Minas Gerais tem todas as realidades possíveis, né? Tem desde de escolas sem saneamento básico a escolas equipadas para tirar foto, né? Para aparecer nos jornais, para ser exemplo, né? Na capital é uma realidade, no interior é outra realidade. Mas existe uma desestruturação também curricular, que precede a reforma do ensino médio. Existe, sim, uma fragmentação, existe, sim, um esvaziamento de entendimento do estudante, do porquê de estar ali na escola, principalmente quando não se dá para o estudante de periferia a perspectiva da continuidade no ensino, porque não é verdade que se transforma uma realidade para o Brasil, para os estudantes da periferia, que eles vão fazer a universidade. E pior, se o fizerem também, que isso representa possibilidade de entrar no mercado de trabalho. Então, essa é uma realidade que existia na escola. E uma desvalorização humana, gente, sobre o ponto de vista do salário, né? Nós estamos numa briga pelo piso, sei lá, desde que o piso foi montado. E tem uma pesquisa que comprova que desde 2009 para cá, né, desde que foi instituída a lei do piso, não houve uma valorização salarial na média das capitais dos trabalhadores. Então, uma desvalorização salarial grande e uma outra desvalorização muito grave, que é a concepção de que o trabalhador em educação que está dentro da escola não elabora, ele não pensa, ele não tem tempo, ele não se articula. E ao ele não se articular, ele se articula, mas para ele se articular tem que ser a resistência, porque não existe a institucionalização do tempo de planejamento. Eu costumo dizer que a gente tropeça de uma sala de aula para outra, sem tempo nem de respirar, para lembrar agora quais alunos eu vou ver, né? E aí, isso tem um sentido, porque se nós não elaboramos, de onde vem a elaboração? Ela vem de fora, comprada a preço de ouro desses institutos privados. E uma elaboração que não tem nada a ver com a realidade ou com as necessidades dos nossos estudantes. E uma elaboração de preparação para uma realidade do novo mercado de trabalho que quer se conceber. A Flávia falou uma coisa muito interessante aí, né? A história do empreendedorismo, da educação financeira. Mas é uma educação financeira, o empreendedorismo, para ampliar a concepção e a ideologia que vem também com as reformas trabalhistas e com a desregulamentação do trabalho. Então, você já prepara o jovem para o mundo do trabalho desregulamentado e que o legal é não ter emprego, que o legal é ser empreendedor, mesmo que o empreendedorismo, no final das contas, vire vender bala no sinal, ou vender brigadeiro no sinal, né? Ou preparar melhor a sua bandeja de doces que você vai vender no sinal. Mas ela está mais bonitinha, ela está mais chamativa, né? Então, isso é uma concepção atrás disso. E é uma concepção do interesse desses grupos privados. Porque o povo fala da escola sem partido, né? Isso é a escola com partido. É a escola que vai formar o estudante para se acomodar a uma realidade de desregulamentação do trabalho. Então, isso é muito importante que a gente preste atenção um pouco nessas premissas. E aí, vocês falando dessa realidade,
como vocês são professoras, né, estão sempre na sala de aula, eu gostaria que vocês dissessem, porque muitas vezes as pessoas culpam os professores. É muito comum, né, culparem os professores quando eles estão nas manifestações, nas greves, né? Geralmente não os alunos, mas os pais, as pessoas que estão fora no entorno começam a questionar. E aí eu queria que vocês pudessem dizer aqui nessa live como é o dia a dia do professor, tanto na escola como fora dela. Como é esse dia a dia desse professor? O professor, ele sai do trabalho e acabou-se, né? E como é o dia a dia desse aluno na escola? Quem são esses alunos? Em que condições eles chegam? Em que condições eles vivem, esses alunos na escola pública? Seja na família, seja na própria escola. Eu acho que isso é muito, muito importante, porque a escola, eu sempre falo o seguinte, que existem pressupostos para o conhecimento. A primeira coisa que você precisa para conhecer qualquer coisa na condição de aluno é você ter comida e ter casa. E isso requer que seus pais trabalhem, tenham trabalho, para garantir que os alunos vão para a escola alimentados. E os professores necessitam ter pressupostos, que é a condição de trabalho, que isso passa pelos salários e pela própria estrutura da escola, né? Então, esses pressupostos todos são desconsiderados quando são feitas qualquer coisa, porque os pressupostos dos governos desses empresários da educação, né, que vêm se apropriando desses recursos públicos, é o lucro. A gente sabe que é. E o conteúdo é daquele que vai ser aplicado para um determinado setor da sociedade, mas o que vai garantir mesmo é que ele possa extrair de forma privada os recursos públicos que a sociedade destina para a educação pública. E aí você priva os filhos da classe trabalhadora, você priva toda a sociedade do conhecimento e restringe esse conhecimento a quem pode comprar, né? Então, eu queria que vocês me falassem um pouco dessa realidade como professoras da escola pública e dos alunos da escola pública. Ô Vera, eu acho que tem um elemento aí que antes da pandemia, né, a gente já vinha acompanhando, que é o tema do adoecimento dos professores, né? Então, tanto da parte física, né, porque fica dando aula, você fica com problema na voz, mas principalmente problemas psicológicos, porque as salas de aula, com esse negócio de baratear a educação, então o que eles fazem? Fecha a sala de aula, privando o aluno do acesso ao ensino noturno, privando o aluno adulto de ter acesso à educação quando ele não teve acesso na idade certa. Então, tem uma política de fechar a EJA, de fechar período noturno, prejudicando o aluno trabalhador, e lotar as salas de aula para economizar professor, para economizar a estrutura. Então, em vez de abrir mais escola, reduzir o número de alunos para investir na qualidade, né, e valorizar o professor, não. É salário congelado para o professor, sala de aula lotada e muito trabalho. Então, isso já era uma realidade antes da pandemia, provocando adoecimento. Na pandemia, piorou, porque aí todo mundo teve que se virar por conta própria, o professor usando os recursos dele, sem saber, sem nenhuma instrução para isso. Então, para o aluno também foi um desastre, todo mundo acompanhou. Agora, no retorno, ao invés de se preocupar em correr atrás do prejuízo e o governo investir para que a gente tivesse tempo para repor, para, né, para conseguir cumprir um pouco daquilo que a gente não teve, não, eles resolveram, em plena pandemia, implantar essa reforma e sem preparar ninguém. Então, olha a receita do desastre, né? E aí, o que está acontecendo? Porque, olha, você imagina que antes eles falavam que tinha muita disciplina, né? Que o aluno não conseguia, com 13, 14 disciplinas, não conseguia estudar. Quantas tem agora? Tem muito, tem dezenas. E aí você imagina que o professor que teve a sua carga horária reduzida, porque a base diminuiu, certo? Então, esse professor, ele não pode mais dar aula só da disciplina que ele foi formado. Ele tem que dar aula de dezenas de outras. Tenho amigos aqui que tem não mais uma,
mais 10 disciplinas diferentes para os quais ele não teve nenhuma formação. Então, ele dá aula de, por exemplo, eu sou professora de sociologia, né? Aí tem professor que vai dar aula de sociologia, ele dá aula de projeto de vida, ele dá aula de, como é que chama? Tecnologia, aí ele dá aula de várias outras coisas, os penduricalhos, e ele tem que preparar não uma mais, mas 10 aulas diferentes. Isso é sobretrabalho. Esse professor está exausto e ele vai ser ainda mais culpabilizado, porque ele não teve formação, ele está tendo que se virar com conteúdo que ele não teve, o aluno vai ter um imenso prejuízo com a qualidade da aula e também com a falta de professor. Porque esse monte de disciplina também faz com que não tenha professor o suficiente para lecionar. E aí eles vão precarizando mais. Os governos vão aproveitando o desemprego fora da escola, então profissionais que não conseguem trabalhos qualificados nas suas áreas. Na minha escola tem advogado, tem engenheiro, que não são professores, mas que vêm dar aula pela questão do desemprego e também não tem auxílio para isso, né? E também contratando essas empresas que vão pegando essas aulas. O professor que tem formação para os anos iniciais, tem pedagogia, está pegando aula de sociologia, de filosofia. É uma precarização do trabalho e do estudo. Um exemplo só que eu queria citar, que é uma coisa assim, que eu fiquei chocada essa semana aqui em São Paulo, eles divulgaram o máximo de aulas que os professores podem dar em um dia. E aí eles têm que divulgar. Antigamente era 11 aulas que o professor podia trabalhar no mesmo dia. Só que com o congelamento salarial, muitos professores têm que ter dois cargos na rede. Então, ele tem que dar uma quantidade de aulas para os dois cargos. Sabe quantas aulas, Vera, o professor em São Paulo pode dar em um dia? 20 horas. Está permitido que o professor trabalhe 20 horas na rede estadual se ele tiver dois cargos, lembrando que o dia tem apenas 24 horas e ele tem que dormir, comer, ir no banheiro, tomar banho, e eu não sei como a matemática fecha, mas tá aí para todo mundo ver. Chocante, mas é a realidade. Então, essa precarização do trabalho do professor e para o aluno não vai ser diferente. Não é nem que eles querem formar o aluno para ser mão de obra precária. A formação que está sendo dada para o aluno é a formação para ser uma juventude sem emprego, sem trabalho, a juventude que consiga se virar. Isso é o projeto de vida que o capitalismo tem para a juventude brasileira, por conta do papel que o Brasil cumpre cada vez mais subordinado aos interesses do imperialismo. Então, não tem trabalho de qualidade para a juventude. É o destino de ser uma juventude sem emprego. Então, nós temos que lutar de conjunto contra esse projeto, não só contra o projeto da educação, contra essa reforma do ensino médio, contra o projeto que o capitalismo tem para a educação, para a juventude e para a classe trabalhadora. Isso está tudo englobado. Nossa. Não, então, só completando. Olha só, eu acho que é isso que a Flávia falou, é importante, no caso do ensino médio em especial, mas não só, existe isso, né? Você tem um enxugamento salarial. Como eu disse antes, na questão anterior, gente, isso é muito importante. A lei do piso desencadeou uma série de rebeliões e manifestações, e sobre este ponto de vista ela foi muito importante. E é muito provável que em cidades menores do interior do país tenha, de fato, representado uma recomposição salarial para os trabalhadores em educação. Mas ela não representou em média, ou seja, o achatamento, principalmente nas capitais, mas não só nas grandes cidades, porque isso foi compensado nas diversas interpretações da lei e foi compensado na destruição das carreiras. Então, na verdade, o piso virou teto e nós temos... E por que é importante dizer isso? Porque permanece e amplia a desvalorização salarial dos trabalhadores da educação, o que faz com que, o que a Flávia disse aí, né? O trabalhador com dupla jornada, que na verdade seriam 10 horas aulas, né? Teoricamente, por dia, seria, se as aulas forem de 1 hora, né? Seria 10 horas por dia, já era normalidade, né?
Agora, como existe uma necessidade cada vez maior e uma necessidade salarial, o que os governos fazem? Rompe com qualquer perspectiva de regulamentação existente, inclusive no que diz respeito ao limite da carga horária semanal, né, que é 44 horas, isso não está eliminado para ninguém, e estende a possibilidade para que o professor trabalhe de manhã, de tarde, de noite e na hora do almoço e da janta, né? Então, considerando que algumas escolas têm a sexta aula, né? Então, na verdade, faz com que haja uma possibilidade de ampliação da jornada. E você pensa na situação das grandes cidades, as distâncias entre uma escola e outra, e com o profissional tendo dupla ou tripla jornada, tendo que se deslocar de uma escola para outra, né? Como é que a situação é essa? Mas a realidade, ela é muito dura, porque o adoecimento, ele não é uma coisa nova, ele sobe durante a pandemia, mas ele não é o fenômeno da pandemia, né? O índice de adoecimento dos trabalhadores em educação é altíssimo por diversos motivos, gente. Pela sobrecarga física de trabalho e pela sobrecarga emocional. Nós temos muitos estudantes dentro de sala de aula, e cada estudante, aí você pincelou, né, Vera, com uma realidade de estruturação de vida muito doída. E toda essa dor vem para dentro da sala de aula. E nós temos que lidar com ela. E o desgaste emocional com relação a isso é enorme, né? Porque não tem jeito, não tem como escapulir, né? Então a gente vivencia com todos os problemas sociais que existem no nosso entorno e que a criança, ou adolescente, ou jovem refletem dentro da escola, né? E uma coisa que a Flávia falou que é importante, parece um detalhe, que é o elemento burocrático, né? Então, o professor, quando ele tem 3, 4 disciplinas, além dele elaborar, é isso, o professor de física que, de repente, pegou uma disciplina que chama Mundo do Trabalho, mas ele não sabe o que é isso, não é uma coisa elaborada. E além dele ter mais conteúdos, ele tem mais diários para preencher, ele tem mais documentação para preencher, e no mesmo tempo estabelecido antes, né? Então tem uma precarização completa. Agora, gente, só uma coisa que eu queria pincelar, que talvez seja muito a minha realidade. Eu acho que existe uma campanha forte contra os trabalhadores em educação, mas eu não acho que há uma rejeição e que a culpabilização dos trabalhadores da educação por parte da comunidade seja a tônica majoritária. Pelo contrário. Como nós estamos atendendo diretamente os estudantes... Só rapidinho, 71% é muito a favor de professores, 71%. É isso, né? Como nós estamos lá na ponta do serviço público, é claro que os problemas, primeiro, eles enxergam em nós, para depois enxergar no agente, que acontece no posto de saúde também, né? Falta remédio, quem primeiro é culpabilizado é a pessoa que está lá e que não entregou o remédio, né? Não chega no estado que não forneceu o remédio. Mas a impressão que eu tenho é que os trabalhadores em educação é isso aí, são muito respeitados ainda pela comunidade. Claro, gente, vai ter problemas. Nós precisamos puxar para nós a responsabilidade de estabelecer o diálogo com as comunidades escolares, isso é fundamental, porque isso aqui que nós estamos dizendo aqui, claro, os estudantes percebem, mas com a complexidade, com compreensão do porquê que isso veio, né? De qual é o modelo de sociedade, que isso tem a ver com a precarização do trabalho, né? É isso. Não é para preparar o estudante para o trabalho formal, é preparar o estudante para ser um desempregado. Essa grau de complexidade somos nós que temos que dizer para a comunidade, somos nós que temos que explicar, né? Eu acho que isso é muito importante. Vou parar de falar. Não, sem dúvida, vocês trazem elementos assim fantásticos. Já tem perguntas aqui. Lu Costa está perguntando o seguinte: como o Sindicato dos Professores atua ou deveria atuar? Já anotem aí a pergunta de Lu Costa. Vocês trazem elementos assim que são imprescindíveis nesse debate. Por exemplo, o tempo. O tempo não é uma coisa qualquer. Porque, veja, como é que um profissional, por mais que ele seja dedicado, por mais que ele queira dar o melhor de si para os seus alunos, ele pode, como uma única pessoa, trabalhar com várias disciplinas e dar qualidade para ela. Impossível, impossível. Primeiro que ele não foi formado para isso, ele foi formado para dar uma disciplina.
Às vezes tem qualificação de uma ou duas disciplinas quando o cabra é muito estudioso, mas, via de regra, é uma disciplina só. Então, é um absurdo. A outra coisa que eles dizem é que os alunos não querem ir para a universidade, vai para fazer formação profissional. Isso também é verdade. Agora, é verdade em parte. Porque, por exemplo, isso depende também aonde os filhos da classe trabalhadora, onde eles estão localizados, porque os filhos da classe trabalhadora, mais de classe média, mesmo da classe trabalhadora, mas sendo de classe média, os alunos da classe média, a perspectiva dele é quando ele estuda, ele faz o ensino médio, ele vai fazendo o Enem para entrar na universidade. Essa universidade, ela é uma coisa distante da realidade dos filhos da classe trabalhadora mais empobrecida, mas não tem a ver com o seu querer. Tem a ver com a condição social em que ele está inserido, que lhe é imposto, que independe dele. Né? A evasão escolar também. Eu sempre falo de mim nesse negócio. Por exemplo, eu fui uma aluna que estava parte nessas estatísticas aí lá no passado. Você vê que não é uma coisa nova. Né? Não é uma coisa nova, é uma coisa antiga, só que os problemas de lá para cá vieram se agravando, né? Porque, por exemplo, eu fui parte de largar a escola porque tinha que trabalhar, não tinha como conciliar o trabalho e a escola. E agora tem esses que deixam de estudar por causa disso, tem aqueles que vão estudar e também não têm perspectiva de entrar no mercado de trabalho, porque também não tem trabalho, que é outra coisa, que é outra dimensão da vida que está colocada aí. E aqueles que conseguem, no meio disso tudo, concluir o ensino médio, né, seja ele profissionalizante ou não, e até chegar à universidade, também não está garantido para a maioria que vai ter trabalho. Então, o problema do tempo e o problema do trabalho são coisas que nós também precisamos discutir, inclusive no âmbito da educação, tanto do ponto de vista do conteúdo, e o conteúdo requer tempo para o aprendizado e para o ensino também. Porque para que o professor possa ensinar, ele precisa ter tempo de preparar e de aprender. E o aluno também. Coisas que não são feitas assim. E esse ritmo acelerado não tem a ver com as necessidades da classe trabalhadora, nem dos professores, nem dos alunos, nem dos seus pais. Tem a ver com a necessidade de lucro dos capitalistas. E vocês já falaram aí das várias empresas. Que interesse tem um banco numa escola? Né, como a Fundação Bradesco, como a Fundação Itaú, como essas fundações aí do Grupo Lema, como interesse que tem um banqueiro numa escola, se não for encontrar mecanismos para ele ter lucro? Porque é só isso, né? E os governos, por sua vez, precarizam a escola, e quando não é para justificar a privatização de uma vez, que é para justificar, inclusive, para a pessoa sair. Agora, quando eles não conseguiram isso, porque a realidade não permite, eles estão levando a privatização para dentro da escola, através da terceirização dos serviços. E aí coloca trabalhadores em condições diferentes de trabalho, muitas vezes sem preparação nenhuma, ou quando aqueles que têm preparação para trabalhar sem condição nenhuma, sem nenhuma perspectiva. Ou seja, é tudo feito de forma muito rápida para o interesse do lucro dos capitalistas, e o Estado vai garantindo as condições para esses capitalistas e vai impondo toda uma vida de ignorância mesmo. De ignorância mesmo, de desconhecimento daquilo que é básico universalmente, que você possa conhecer e que hoje está sendo negado. Então, diante disso, aí vocês falaram que essas medidas já vêm desde os governos do PT lá atrás, principalmente no governo Lula, né? Ou no governo Dilma. Agora, Lula é presidente do Brasil, né? E sempre se fala, todo mundo, esse pessoal abre a boca para dizer que a principal coisa que se faz é a educação, é pela educação que você resolve o problema da sociedade. Eu acho que não é, mas eles dizem que é, né? Que você tem educação, que você tendo educação, você tem tudo, esquecendo todos os pressupostos que nós falamos antes. Mas, sendo Lula o presidente do Brasil, vocês acreditam, primeiro, ele pode revogar o ensino médio. Vocês acreditam que Lula vai tensionar no sentido de revogar o ensino médio? Existe algum debate no governo,
né, no interior do governo, né, tanto no período de transição como dos ministros, daqueles que atuam no movimento, os professores, os sindicatos, nesse sentido, os sindicatos e centrais sindicais e estudantis têm levado esse debate para o governo, como é que está esse debate, e como vocês acham que deve ser feito e como pode ser feito para revogar essa reforma do ensino médio e melhorar a qualidade de ensino público? Muito bem, Vera. Ó, essa questão aí acho que é o X da questão, né? É o centro do debate aí. Será que o Lula vai revogar, o Lula e o Camilo Santana, aí, ministro da Educação, vão revogar a reforma do ensino médio? Primeiro, existe uma campanha, né? Existe uma campanha que está tomando corpo nacionalmente, com exigência de revogação integral dessa reforma. Vários intelectuais, especialistas, professores e estudantes começam a se incorporar nessa campanha nacional, inclusive exigindo da própria CNTE, que é a Confederação Nacional de Trabalhadores da Educação, que organize um dia nacional de paralisação e, se preciso, inclusive greve nacional pela revogação do novo ensino médio, né? Então, e da BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, que na verdade, é a parte do conteúdo aí que a gente debateu, né? Então, a demanda, ela existe. Nós já falamos aqui do porquê e da importância de revogar. Agora, o governo não está falando em revogar, muito pelo contrário, o ministro falou agora em aperfeiçoar a reforma, e aí os governos estaduais estão repetindo esse discurso. Nós temos que aperfeiçoar essa reforma, certo? Como a Vanessa colocou aí, não é de hoje, nem é desse governo, que as grandes empresas que ajudaram a elaborar não só essa reforma, como as políticas educacionais no último período, elas estão integradas aos governos, elas estão dentro das secretarias, estão dentro do MEC. E esse atual governo Lula assume já fazendo um pacto com essas grandes empresas, que não são nem só empresas educacionais, são empresas como Instituto Natura, Itaú, Fundação Lema, né? A Fundação Lema é uma das principais financiadoras do Todos pela Educação, que é uma entidade aí que reúne todas essas empresas para fazer o projeto educacional segundo o interesse do mercado. E esses caras todos, antes ainda de se compor o ministério, quem foi chamado em primeiro lugar para debater foram eles, foram os empresários, tá? Eu estou falando aqui, ó, Fundação Lema. O fundador é o Jorge Lema, ninguém menos do que o homem mais rico do Brasil, o mesmo que tem relação com esse caos todo aí com o que está acontecendo na Americanas, só para lembrar uma questão atual aí. Passou deu cano, né? Deu cano na Americanas, né? Isso, de maneira geral, né? Além de tantas outras falcatruas. Então, esse cara é o cara que diz que está super preocupado com o ensino médio e a educação dos jovens da escola pública, né? Então, todas essas grandes empresas, não só as empresas que a gente conhece aqui mais próximas, mas é bom lembrar que também os organismos internacionais, então a Unesco, FMI, Banco Mundial. O Banco Mundial ajudou a financiar a implantação da reforma, para vocês terem uma ideia, no Brasil, da reforma do ensino médio. Então, essas empresas estão umbilicalmente ligadas à implantação do projeto, porque o objetivo, como a Vanessa colocou aí, é flexibilizar o currículo para flexibilizar o trabalho. Então, eles vão lucrar diretamente com esse empobrecimento da formação dos nossos jovens, né? Então, essas empresas estavam na equipe de transição, né, que foi montada, inclusive, pelo Haddad, que já foi ministro da Educação. O Haddad montou a equipe de transição com essas empresas se comprometeu e fechou o seu projeto educacional. Então, o ministro ele vem para implantar, né? Por isso que ele não vai simplesmente revogar. Está dizendo que quer aperfeiçoar, que quer abrir o diálogo, que defende a democracia, mas vai seguir com o projeto de destruição da escola pública. Isso daí não é um problema só do ministro e das empresas, né? Isso é uma demonstração de como esse projeto do governo Lula, de colaboração de classes, que a gente chama, né, de fazer aliança com os podres de rico, de fazer aliança com a alta burguesia, significa trabalhar para eles, né? Porque assim não tem como atender o interesse da juventude pobre, da periferia, dos trabalhadores e também garantir os interesses dos ricaços de lucrar mais.
Então, essa democracia que está se defendendo, né, a gente costuma falar é a ricocracia, porque, em primeiro lugar, se garante dos ricos. Aí, se der, pode dar umas esmolinhas ali para o povo pobre trabalhador. Por isso que, na nossa opinião, exigir a revogação da reforma do ensino médio, da reforma trabalhista, da reforma da Previdência, também exige que a classe trabalhadora se organize nacionalmente para enfrentar essa política de colaboração de classe dos governos, inclusive do governo Lula, que inclusive faz aliança com setores até da extrema-direita. Aqui em São Paulo, eles votaram, o PT votou para que o PL do Bolsonaro fosse presidente da OESP aqui, da Assembleia Legislativa em São Paulo. Então, a aliança entre eles, na verdade, demonstra que essa frente ampla que se formou no PT não é uma frente ampla para garantir a democracia nem os direitos dos trabalhadores. É para seguir governando para a burguesia, apesar das necessidades dos trabalhadores. Então, isso é um crime contra a nossa classe, é um desserviço histórico que o PT já cometeu e vai voltar a cometer, que ao invés de fazer com que os trabalhadores confiem na própria força, né, apontar que a saída é a unidade com aqueles que estão lucrando com a nossa miséria. Nós dizemos que não, que é preciso fazer oposição a isso e exigir do governo que revogue integralmente, não tem como melhorar essa contra-reforma, não dá para corrigir, né? É preciso revogar e aí discutir com a comunidade escolar qual é o ensino médio que a gente quer, como é que a gente respeita a democracia nas escolas, né, a gestão democrática, o investimento, a questão da tecnologia, do currículo, enfim, aí sim com os trabalhadores da educação, não com os empresários que estão interessados em privatizar a educação, né? Então, essa é bastante simples a receita, não é um problema de entendimento, é de interesse político mesmo. Não, só chamar atenção para algumas coisas da pergunta de como que os sindicatos estão atuando e a posição do governo. Bom, eu acho que a Flávia já colocou, não é o que nós achamos, tá, gente? Tem uma declaração do ministro da Educação de que não vai ter revogação. Na verdade, eu acho que a declaração do ministro é bastante complicada, porque não é nem que eu acho que ele fala em rever pontos, é porque, na verdade, ele fala numa regulamentação do MEC, que é isso, aperfeiçoar com uma definição de diretrizes e regulamentação do MEC. Na verdade, isso pode ser entendido como uma forma de dar o caminho das pedras para os estados que não conseguiram fazer as suas regulamentações como deveria ser feito, ou implantar à risca como deveria ser feito. Porque tem um bojo, na verdade começa a concepção lá em 2013, mas entra em vigor mesmo com a medida provisória, né, em termos de lei, em 2016, com medida provisória, vira lei em 2017, mas isso começa a ser aplicado nos estados, basicamente em 2022, porque carece de uma regulamentação nos estados. Então, na verdade, pode ser pior. O MEC pode, na verdade, criar o manual para que os estados apliquem, né? Então, é um pouco pior do que a questão. E, claro, gente, é inegável o desserviço que a gestão do Bolsonaro prestou para a educação, inclusive em termos de propaganda, concepção, estímulo à perseguição dos professores, né? Então, a gente viveu muito aqui em Belo Horizonte, eu acho que vivemos em todas as redes do país, vereador entrando dentro de escola para denunciar professor porque falou A ou B, uma tentativa de desmoralização da educação. Mais do que isso, além dos ataques propriamente ditos, né? Do congelamento de salários, a lei do teto de gastos e etc. Então, é inegável que o que o governo Bolsonaro faz e todo o ambiente que foi criado, né, pela ultradireita é ultra perverso. Agora é isso, gente. Desde do governo, da equipe de transição, o peso dos setores privados e os mesmos que davam a tônica também no governo anterior. Sai de cena algumas figuras mais ideológicas, talvez, mas os grupos econômicos que determinam a política educacional e estrutural, eles permanecem. Isso vai ser alvo de crítica, gente, de quase todas as organizações do movimento da educação. Inclusive, a CNTE soltou um calendário de luta, né? Qual que é o problema? Não adianta criticar. Se não tiver disposição de fato, organizar os trabalhadores para a luta, para revogar a reforma do ensino médio.
Porque as campanhas, elas são fundamentais. E nisso, nós vamos ter amplo acordo. Nas campanhas virtuais, nas listas, na divulgação. Agora, o que nós precisamos, e eu acho que é muito importante isso. Você faz uma pergunta sobre sindicatos, é claro que os sindicatos são desiguais, tá, gente? Eu sou vinculada a um sindicato, não sou diretora, mas aqui de Belo Horizonte, que é muito combativo. Mas o que nós temos que ver? Nós temos que incorporar os calendários de luta que são unitários, mas mais do que isso, nós temos que aprofundar esses calendários de luta, para que eles se transformem não numa ação proforme. Sabe aquele negócio? Dia Nacional de Luta, a capital que consegue fazer, faz, as cidades que conseguem fazer, consegue, fez o dia, foi para a praça, gritou sua bandeira e depois vai embora. Isso é muito bom, é necessário, mas não é suficiente. Vai ter que ir lá além, né? Se me permite estender só uma questão que eu acho que é muito importante e que demonstra bem como é que as coisas funcionam no capitalismo e como é que as empresas começam a abocanhar o dinheiro do Estado, de diversas formas. A primeira tem uma forma clássica, que é destruir o serviço público para quem tem dinheiro migrar para o privado. Isso é uma fórmula clássica no Brasil. Na saúde isso é muito evidente, né? Todo mundo que tem um dinheirinho compra lá o plano de saúde, e na educação também. Mas num país empobrecido e tão desestruturado como o Brasil, isso tem limite. Então, as empresas precisam abocanhar a verba pública. E no Brasil hoje, com todos os problemas que nós ainda temos, nós ainda temos uma vinculação de receita torta, desfigurada, não é o tema aqui, mas ainda tem uma vinculação de receita para a educação. E esses grupos educacionais querem parte desse dinheiro, querem parte desse bolo, porque é pouco para resolver o problema dos milhões de estudantes que nós temos que ser acolhidos pelas escolas públicas, mas na situação do capitalismo, onde as empresas precisam entrar em todos os espaços para abocanhar de todas as formas aquilo que é do trabalhador, né? Porque explora a gente lá no trabalho, pega parte significativa do valor da riqueza que nós produzimos e depois pega parte dos impostos que nós pagamos para os estados através desses contratos com as empresas públicas. Então, é muito importante as pessoas entenderem isso, porque aqui tem dois viés. Um é o viés ideológico, que é a formação ideológica dos jovens, das crianças, para um novo modelo, uma nova concepção de mercado. É a formação ideológica para esse sistema, é reforçar o sistema ideológico da escola. E o outro é abocanhar os recursos do Estado. É abocanhar boa parte do dinheiro dos nossos impostos que são destinados para a população. E são nossos mesmos, porque quem paga imposto nesse país é o trabalhador. Né? Então, isso eu acho que é muito importante que as pessoas tenham essa compreensão, né? De por que as empresas querem tanto entrar nesse pilão, por que elas querem tanto pegar esses recursos. E entender por que os governos facilitam tanto a entrada deles e dificultam tanto a vida da classe trabalhadora, dos professores, dos alunos, dos seus pais. Isso também, né, é muito importante, porque, na verdade, a gente consegue perceber essa unidade de interesses entre o Estado e os capitalistas. E tem uma coisa da ideologia, que vocês estão falando bastante aí, né, dessa coisa de você preparar o empreendedor individual, o indivíduo, para ele sozinho, nessa selva que é o mundo capitalista, ele desbravar sozinho, sem condição nenhuma. Isso é o ápice, isso é assim, a lição mais básica do liberalismo levada à sua última potência. Assim, uma coisa absurda, mas isso é mesmo o capitalismo. Bom, meninas, eu gostaria que vocês acrescentassem mais alguma coisa que vocês acham que era importante acrescentar, se faltou alguma coisa, porque essa live de hoje ela é muito voltada para esse tema da educação e vocês estão fazendo uma coisa assim, muito boa, estão trazendo vários elementos. E tem um comentário aqui que eu peguei aqui que é muito engraçado, que ele diz assim: Fernanda Aragão, eu gostaria de saber por que nunca um ministro da educação é realmente um professor de escola pública. Bom, é uma pergunta interessante, né? E tem outro que perguntou aqui qual é a diferença qual é a relação da BNCC com o NEM.
que é a Base Nacional Curricular Comum com o novo ensino médio. Tá? É isso. E aí, vocês colocarem mais alguma consideração que vocês queiram para a gente ir fechando essa live, que já tem aqui 1h15 de papo, que está tão bom que passa assim, ó. Bom, vou falar só da base comum. Primeiro que o novo ensino médio foi criado sem uma base comum, né? Ela vem depois. E aí a base comum tem vários problemas, não respeita as regionalidades, né? Toda uma discussão à parte, mas ela tem a ver com as disciplinas básicas, né? Que ficam mesmo na reforma com a parte básica, e depois tem esses itinerários e essas disciplinas eletivas. Então, também a base comum também teve uma mudança para a educação infantil, né? Para os primeiros anos. Então, tem toda uma discussão, porque os trabalhadores da educação defendem a revogação também da base. Então, para revogar o ensino médio, é importante que revogue também a base, porque nós temos que reorganizar, né, o currículo voltado aos interesses da formação dos estudantes, de uma formação completa e não parcial, como essa base e essa reforma estão submetidas. Então, são dois projetos que estão ligados, né? Um complementa o outro. O novo ensino médio, na verdade, concretiza essa base enxuta, essa BNCC enxuta. Então, esse é um tema, depois se a Vanessa quiser completar. Agora, uma questão que eu acho que é importante, você falou aí das ideologias, né? Então, esse novo ensino médio, ele parece que transforma o professor em coach, né? Na medida em que você não tem o conteúdo de verdade, então fica lá o professor tentando animar os alunos, né, para não desistirem da vida. É quase uma coisa assim, né? E eles usam como pilares muito negócio do protagonismo, resiliência, né? Ter iniciativas, autonomia. Eles falam muito essas palavras, né? Que são palavras bonitas, mas que tem essa perspectiva que você colocou, bem individual. O protagonismo nunca é o protagonismo coletivo de luta, né? É o protagonismo desde que esteja a serviço do capital. Não é aquele, mas as ocupações de escola, os estudantes mostraram um protagonismo inacreditável, né? Tomaram aí as escolas em suas mãos, mostraram como é que faz, né? E se desse o Ministério da Educação para os professores organizarem coletivamente, a gente faria muito melhor do que o ministro, com certeza. Com certeza. Né? Agora, nunca é esse protagonismo, é sempre o protagonismo individual para essa questão do mercado de trabalho, né? Então, esse é um ponto que eu acho que é importante, porque aí tem toda uma discussão, porque também esse novo ensino médio, ele prepara o jovem para esse tipo de trabalho, então ele já vai construindo novos valores conforme realmente as necessidades desse novo mercado, né? Não é à toa que aqui em São Paulo, eu estava lendo esses dias um texto do pesquisador Fernando Cássio, que ele falou, olha, a apostila, uma das apostilas de formação aqui de São Paulo foi feita em conjunto com o iFood. Então, são realmente, assim, valores e condições que o mercado agora precário precisa que os alunos tenham mesmo, de verdade, para sair dali preparado para trabalhar no aplicativo, para conseguir organizar ali seu próprio negócio, né? Que não é o próprio negócio, que é trabalhar para a empresa, mas que ele conseguisse se virar ali na gestão, né, da sua própria precarização. Então, esse é todo um tema que a gente tem que aprofundar também, eu acho que é importante. E eu queria só tocar numa questão que eu falei da disciplina Sonhando Alto, né, que tem aqui em São Paulo, mas o quanto essa reforma, na verdade, está impedindo os jovens, de fato, de sonharem com outras possibilidades que não essa do mercado precário. Porque, por exemplo, me chamou a atenção, no primeiro dia de aula, eu sempre pergunto para os meus alunos, né, para a gente se apresentar, o que eles querem fazer e tal. E uma das meninas levantou a mão e falou assim, olha, professora, eu queria fazer medicina,
mas eu já desisti, porque eu vi que é muito difícil e tal. E a primeira vez, eu dou aula há 11 anos no estado, aqui na Brasilândia, periferia de São Paulo, e é a primeira vez que uma aluna fala que queria fazer medicina. E logo em seguida ela falou, mas eu já desisti, porque não é para mim. E aí eu falei para ela, e isso é algo que a gente precisa refletir, né? O quanto faz falta, porque os políticos falam, olha, os governos falam, não é todo jovem que quer ir para a faculdade, beleza, não é, porque nem podem sonhar alto, né? Muitas vezes nem podem sonhar alto. E aqueles que querem, têm condição de chegar, o vestibular serve, não é para você entrar, né, na universidade, é para você não entrar e dizer que a culpa é sua. Sempre falo isso para os alunos. E aí você tem esse problema, porque com isso nós temos profissionais que são todos, né, da mesma classe social, todos brancos, ricos na medicina, e aí faz muita falta você ter um. Olha como seria importante a gente ter nas periferias jovens que têm essa origem social e que conseguem virar médicos, né? Isso aí é realmente a impossibilidade de sonhar. E a gente sabe que isso só vai acontecer de verdade quando a gente tiver a condução da educação sob as mãos da classe trabalhadora, inclusive as relações de trabalho serem transformadas também a partir da nossa própria organização, né? Dos trabalhadores tomando o futuro nas mãos. Aí a gente vai poder sonhar alto de verdade, né? Enquanto isso, a gente tem que lutar contra esses ataques, lutar por melhorias, sim, sempre vislumbrando uma saída e uma perspectiva para a nossa classe que rompa com esses limites impostos, com esses ataques impostos pelo capitalismo. Então, eu acho muito possível, sim, a gente revogar a reforma do ensino médio. Não vai vir de mão beijada, não vai vir pelas mãos do governo, vai ter que ter uma mobilização muito grande, a exemplo do que foi a luta dos estudantes nas ocupações das escolas, a exemplo do que foi e tem sido a luta dos professores no país todo, né, pelo pagamento do piso, pela valorização salarial, por melhores condições de trabalho. Eu acho que esse é o exemplo, esse é o caminho. A gente só vai conseguir revogar essa reforma se arrancar das mãos do governo, se bater de frente com essa política de colaboração de classe. E acho que realmente assim, está nítido o problema e a gente precisa escancarar e chamar a nossa classe para mobilizar, exigir dos sindicatos que organizem, né? Eu tenho muita. Eu acredito muito que a gente auto-organizado consegue sim impor vitórias para a nossa classe, isso é uma necessidade, né? E é um caminho longo aí pela frente, mas eu queria chamar todo mundo, estudantes, professores, para a gente fazer uma grande campanha, revoga já novo ensino médio. Não, muito bom. Eu só queria pontuar algumas questões bem técnicas, assim, que também são para a gente pensar. Uma é a questão do notório saber, gente, que é muito grave. Que é, na verdade, nós lutamos muito para que a educação fosse profissionalizada, né? Eu tenho lá meus... Só fechar aqui, que ligaram um radinho aqui. Eu tenho lá meus 32 anos de sala de aula, então nós lutamos muito para que a educação fosse profissionalizada, né? Para que a educação não fosse uma extensão voluntária da vida do trabalho. Então, essa questão do notório saber, isso é muito grave, porque isso é não definir qual é a formação que precisa ter para ser professor, né? E há a questão da possibilidade de que parte do ensino médio seja, de fato, feita à distância, que aí é mais um problema e mais um elemento da precarização. Eu acho que tem uma questão muito importante, né, que é essa coisa da universidade, né? A universidade não é para todos. A universidade deve ser para todos que desejarem ir para a universidade, e os estudantes devem ser estimulados a desejar. Agora, também tem que discutir de qual universidade que nós estamos falando, gente. Porque, veja, o ProUni, que foi, sim, reivindicado por muitos trabalhadores, porque viram no ProUni a possibilidade de estudar, foi uma transferência de recursos para as instituições privadas, e esse dinheiro que foi investido para o privado e não para o público, fez crescer no Brasil de uma forma muito grande, né? Desnivelar a proporção entre público e privado no ensino superior, e universidades
que, na verdade, oferece uma formação para os estudantes que não representa uma formação... eu não sei se o termo de qualidade é o melhor termo, porque esse termo é muito genérico, mas digamos que seja isso. Então, é importante a gente discutir bastante essa questão. Né? E, por fim, gente, eu acho que é isso. A gente não vai conseguir... teve uma pergunta aí, né? Se a gente imaginou o que teria acontecido se Bolsonaro tivesse sido eleito, nós imaginamos. Nós tanto imaginamos que nós fizemos uma campanha ferrenha pelo Fora Bolsonaro e, no segundo turno, chamamos o voto crítico no Lula, porque chamamos com essa discussão. Era preciso derrotar Bolsonaro. É preciso derrotar a ultradireita. Mas para derrotar a ultradireita, a gente tem que derrotar aqueles que dominam esse sistema, o capitalismo. Não adianta a gente derrotar eleitoralmente a ultradireita e manter os projetos delas e os mesmos grupos capitalistas que comandavam aquele governo na educação continuar comandando aqui. Porque senão ela volta. Se a gente não avança, retrocede. E para avançar, nós temos que atacar as estruturas desse sistema, nós temos que atacar esse sistema que nos destrói, né? E por isso nós não podemos deixar de lutar e exigir desse governo que faça as reformas necessárias, ou seja, que revoguem as contra-reformas que foram. É o primeiro passo e é insuficiente. Eu acho que a revogação do ensino médio, do novo ensino médio e da BNCC, porque a Flávia falou bem, na verdade eles se complementam, né? Eles não são exatamente a mesma coisa, mas eles se complementam com essa concepção de educação para o novo mercado, né? Para o novo mercado da reforma trabalhista, para o novo mercado das leis das terceirizações, para o novo mercado que permite às OSCs dominarem o setor público, né? Eles fazem essas concepções. Então, a gente precisa muito lutar, né, pelo Revoga Já o novo ensino médio. A gente precisa incorporar todas as manifestações, porque elas precisam ser unitárias, e lutar para aprofundá-las e fazer uma coisa que alguém disse aí no chat. Não é uma luta só dos trabalhadores em educação. A luta em defesa da educação pública é uma luta dos trabalhadores, dos estudantes e do conjunto dos trabalhadores. E não é uma luta só pela educação, porque tem que estar embutido nessa luta o fim do teto dos gastos, a revogação da reforma da Previdência, revogação da reforma trabalhista, os 10% do PIB para a educação, né? Porque se não aumenta o investimento também as coisas não se revogam, a atualização da lei do piso, para que de fato se garanta que pague a lei do piso como ela deveria ser, sem destruir as carreiras. E tudo isso, gente, é possível se a classe trabalhadora acredita nisso, acredita nas suas forças e se organiza, né? A classe trabalhadora já mostrou na história a sua potencialidade e a sua capacidade de fazer mudanças. E a gente precisa acreditar nisso e nos unir, e com força nós chegamos lá. E muito obrigada, Vera, pelo convite, e muito obrigada, Flávia, pela companhia. É um prazer enorme estar com você numa live. Não, é Vera, realmente... Uma coisinha que eu esqueci que eu não posso esquecer, não, eu só queria, claro, agradecer vocês aí também pelo papo, acho que muito importante, mas eu queria mandar um abraço aí para todas as professoras e professores daqui de São Paulo, que nesse momento estão em luta pelos empregos, porque por conta dessa política de enxugamento, milhares de professoras e professores ficaram desempregados ou subempregados, com poucas aulas, não conseguiram ainda completar a sua jornada e não tem como sustentar suas famílias nesse momento, porque o governo aqui de São Paulo ainda não deu nenhuma saída para esse problema. Inclusive, professoras que estão há 10, a 15, a 30 anos em sala de aula e que pela primeira vez não conseguiram trabalho. Nem tem como se recolocar no mercado de trabalho. Então, é um problema bastante grave. A gente está fazendo uma campanha nacional aí de solidariedade a essas professoras, né? De solidariedade, inclusive financeira, porque elas precisam se sustentar. E queria deixar aqui o meu apoio e dizer que é muito importante que todo mundo apoie também essa luta pela estabilidade dos
trabalhadores temporários da educação, que tem se tornado uma realidade no país, e é um problema grave que a gente precisa lutar contra as terceirizações também na educação, tá bom? Não podia esquecer de falar disso, que tem uma luta em curso. O pessoal, entre o Natal e o Ano Novo, estava lá na porta da Secretaria da Educação fazendo protesto, e um exemplo para todos nós. Professores e demais trabalhadores de educação, né, Flávia? Que aqui Exatamente. E quando nós falamos contra a terceirização, não é contra os trabalhadores que estão terceirizados, é pela incorporação desses trabalhadores no serviço público efetivamente, como todos os outros, e a partir daí só entrar através de concurso, mas aqueles que já estão trabalhando serem de fato incorporados. Isso não interessa aos governos, mas isso interessa muito aos trabalhadores. Da mesma forma que qualquer mudança que ocorra nessa sociedade só será possível ser feita pelos trabalhadores e pela juventude. Porque só a nós interessa uma escola pública de qualidade, porque nós não temos escola pública de qualidade. Só a nós interessa que os professores tenham condições de trabalhar, porque só são os nossos professores que não têm condição de trabalhar. Só a nós interessa, por exemplo, saúde pública de qualidade, porque nós precisamos. Então, todas as mudanças que vão ocorrer nessa sociedade interessam para nós. A quem interessa preservar o sistema capitalista funcionando desse jeito, com a escola precarizada, cada vez mais precarizada, com as condições de vida dos professores e da juventude cada vez mais caótica. Isso interessa para os bancos, interessa para os governos que são aliados dos donos dos bancos, porque os bancos também, minha gente, não é uma entidade, não, assim, são pessoas de carne e osso, os donos dos bancos, que têm famílias que são muito ricas. Por exemplo, a família Lehman, né? Os 40 mil trabalhadores das Americanas estão com as mãos na cabeça sem saber o que fazer. Ele foi simplesmente jogar golfe, meu Deus do céu, não foi em Miami, né? E estava pousando para as fotos, porque foi refrescar a cabeça depois de dar um cano durante todo esse tempo nessa empresa, na verdade, de sugar. E todo esse mecanismo são feitos por esses senhores. Para eles, esse sistema é perfeito. Para os grandes empresários, o capitalismo é perfeito. Para os governos, que muitas vezes ganham muito bem, parlamentares e governantes que têm uma vida de luxo para servir a esses senhores, também está perfeito. Esse sistema ele é caótico para nós. A nossa vida é infernal, ela é infernal para nós. Então, somente a nós interessa mudar. E sonhar, todo mundo falou aí, né, da coisa de sonhar. E muitas vezes o nosso sonho ele tem o limite da nossa realidade mesmo. Né? Então, a nossa realidade, não é que a gente não sonhe e não queira, é porque, às vezes, aquilo que a gente sonha e aquilo que a gente deseja é tão distante da realidade concreta que você não se dá o direito de sonhar. Mas, como diz Leme, é preciso sonhar e é preciso também garantir que esse sonho se torne realidade. Né? Que a gente confronte o nosso sonho com a nossa realidade, mas que realize ele escrupulosamente. Então, nós temos a tarefa de organização, de mobilização, porque nós precisamos mudar o ensino médio, mudar as condições de ensino no geral e mudar a sociedade capitalista. Veja, é muita coisa, mas nós precisamos, porque nós não precisamos ter que viver na vida como ela é. Ela pode mudar, mas só a nós interessa que ela mude. Né? Então, meninas, olhem, queria muito, 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 muito agradecer a presença de vocês aqui. Foi um bate-papo super bacana, né? Assim, Vanessa, que tirou do seu tempo, que é bastante ocupado, Flávia também, para vir conversar conosco, a gente só tem mesmo a agradecer as pessoas que vieram, que estão acompanhando essa live até agora, que fizeram seus comentários, todos comentários muito bacanas, que é outro movimento, né? O movimento da gente aqui, o movimento dos comentários, são todos muito, muito bacanas, quero muito agradecer a todos vocês. Quero aproveitar também para dizer que ontem eu fui no velório do pai
do nosso querido Fábio Bosco, que vez por outra está aqui na nossa live, que a gente chama ele de correspondente internacional, porque todas as informações do que está ocorrendo no mundo, é ele que vem aqui conversar conosco. Pois é, o nosso querido Fabinho perdeu o seu pai no dia de ontem, e todos nós sentimos muito pela perda do pai do nosso companheiro. E, ao mesmo tempo, recebemos uma lição de vida ontem no velório, que foi da mãe dele, Dona Tereza. Dona Tereza é uma mulher muito forte. Ela disse o seguinte: eu sempre pedi para que meu marido fosse primeiro do que eu, para que eu pudesse cuidar dele até o fim. E ela estava lá, firme e forte, para segurar a barra dos filhos, dos netos, sabe, uma figura. Eu fiquei encantado com ela e, sinceramente, quero deixar aqui todos os meus sentimentos a Fabinho, Lícia, né, e toda a sua família. E, meninas, agradecer imensamente e dizer a todos vocês que estão aqui na live de hoje, primeira coisa, entrem lá no nosso canal, deixe lá o seu like, compartilhem essa live. Nós vamos fazer cortes da live para depois destinar para as pessoas pegar conteúdos assim menores para se interessar e voltar e assistir a nossa live. Divulguem esses conteúdos, porque esses conteúdos são para nós, são para pessoas como nós, pessoas da nossa classe. Esse tipo de conteúdo não é o tipo de conteúdo que a gente está comumente acostumado a ouvir e ver, mas nós preparamos isso aqui para a classe trabalhadora, para a juventude, que está empregada, que está desempregada, de todas as profissões, de todo tipo de atividade que realiza para sobreviver. E quero imensamente agradecer a todos vocês e dizer que semana que vem nós estamos aqui às 19 horas, nesse mesmo lugar. Compartilhem, deixem lá o nosso like. Muito obrigada a todos vocês. Boa noite, Flávia. Boa noite, Vanessa. Boa noite, Vinícius, voz da minha razão. Boa noite, gente. Tchau, tchau.